A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, querido telespectador da Nova Era TV, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna. Hoje, novamente, estamos aqui com o nosso amigo, convidado, o Rômulo, da Igreja Presbiteriana de Lages. O nosso programa tem o apoio de 2 patrocinadores, a loja Cadillac, que é uma loja que tem exclusividade na Coach, Fórum e Schutz, e também a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, onde se realiza exames de diagnóstico de imagem através de ultrassom, feitos pela doutora Vanessa Leixo Gerber, e também os serviços de odontologia feitos pelo Dr. Fernando Gerber. Nossos agradecimentos a esses patrocinadores. Como vocês bem sabem, o nosso programa Semeando para a Vida Eterna é um programa que já está no seu segundo mês, estamos entrando quase no 3º mês, e graças a Deus temos tido uma boa repercussão, e louvamos a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, então, divulgando a palavra de Deus, que é Espírito e Vida. Por isso, então, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, colocando a Tua palavra como meio de trazer conhecimento, sabedoria, cura e iluminação, a fim de sermos trespassados pela Tua luz, pela Tua palavra, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, apta para dividir espírito e alma, discernir pensamentos e sentimentos e pensamentos. Senhor meu Deus, nós te louvamos por esta oportunidade preciosa. Que a palavra hoje abordada possa trazer alento, paz e iluminação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graça e paz a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado, Fernando, pelo convite mais uma vez. Já me sinto da casa, já me sinto parte desse programa. Cada semana que passa a gente assiste, quando não estou, o pastor, o próprio Fernando, né? E quando é dada a oportunidade, estou sempre aqui e louvo a Deus pela graça que Ele tem nos dado e capacitado cada dia de podermos trazer a mensagem de Deus para vós. Amados, nós vamos ler hoje o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, ele traz em nossa memória o Antigo Testamento. É o livro do Novo Testamento que mais traz o Antigo Testamento, ligando em Cristo Jesus como ele é superior a todos os pactos, a toda a lei e os profetas do Antigo Testamento. É no livro de Hebreus que você vai entender o porquê que nós mantemos o nosso Antigo Testamento. Se Jesus Cristo é Novo Testamento, por que temos o Antigo? Porque Jesus Cristo se cumpriu no Antigo Testamento.
sendo a lei e os profetas, sendo melhor em tudo, a sua morte sendo melhor em tudo, para a salvação de um povo que estava destituído da glória de Deus, estavam separados, e Cristo veio nos resgatar, pelo seu sangue, Ele nos resgatou. E isso já em programas anteriores, a gente já falou do capítulo 10 do livro de Hebreus, sobre o sacrifício de Jesus Cristo, porque Ele teve que ser morto, crucificado. No capítulo 11 de Hebreus, ele vai nos trazer a galeria de fé, como nós conhecemos como cristão. Ele vai trazer sobre a história de Abraão, os patriarcas, Moisés, Josué. Ele vai falar sobre Raabe, sobre Ruth, Davi, Salomão e tantos outros. Então ele vai trazer essa analogia deste povo, dessas testemunhas de Deus que viveram no Antigo Testamento. E agora o autor de Hebreus ele vai trazer agora, no capítulo 12 em diante, a nossa vida. Como nós devemos nos portar diante da sociedade. Porque o povo esse povo hebreu que estava em Roma, a qual essa carta foi direcionada para eles, não se sabe se o autor, quem foi o autor, mas nós nos preocupamos com a história da carta de Hebreus, o relatório de Hebreus, essa pregação, esta teologia que este autor escreveu para este povo. Por isso que ele começa o capítulo 12, portanto, porque ele está fazendo, insinuando o capítulo anterior, que era essa galeria de fé, essas testemunhas de Deus. Agora ele olha para nós e apresenta esta carta. O povo hebreu que estava morando em Roma, ele já estava familiarizado com as Olimpíadas dos imperadores. E neste caso era o imperador Nero. Ele fazia várias vezes essas Olimpíadas. Às vezes, num ano, ocorria 2 Olimpíadas. E o povo estava familiarizado com isso. Porque o povo cristão, aquele que dizia-se que era cristão, que cria em Cristo, que tinha a sua fé em Cristo Jesus, no homem que foi crucificado, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Porque isso era loucura para os gregos e para os romanos. Então agora esse povo que se dizia cristão, eles eram encarcerados, presos, açoitados, e muitos deles participavam dessas Olimpíadas como uma atração especial das Olimpíadas. Muitos era só para martírio. Mas aqui o autor nos chama a atenção, porque ele está falando realmente do que essas Olimpíadas faziam. Aqui ele está trazendo uma corrida em que havia um vencedor que vencia as corridas nessas Olimpíadas. E o imperador, no final, ele deixava alguns presos correr com o campeão. Aquele que ganhasse, que chegasse ao final e ganhasse do campeão, esse receberia uma coroa de liberdade. Ele estava liberto. Ele já não seria mais escravo e um preso. Ele já seria liberto. E o que acontecia nessa corrida? No trajeto dessa corrida, o imperador mandava colocassem peças de ouro, potes de ouro, moedas, aquilo que atraía o olho humano, aquilo que nos desviávamos aos nossos olhos. E o preso que estava encarcerado, ele estava com sede, com fome, maltrapilho. E o vencedor, ele não. Ele estava preparado, ele estava bem alimentado, o corpo estava com bastante água. Então ele estava pronto para correr. E o servo, não. E aí é que o autor nos chama a atenção, porque ele diz assim que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Esses estádios tinha capacidade para 250 mil pessoas assistirem esse espetáculo. Olha quanta nuvem de testemunha estava olhando para essa corrida. E esse rapaz
normalmente era um homem que corria, ele olhava para o seu adversário e ele não acreditava que ele poderia conseguir correr. Agora você imagine uma pessoa debilitada correr com uma pessoa que estava com uma estrutura totalmente forte, preparada para aquilo. Ele olhava para aquilo e não acreditava. E o autor ele vai continuar dizendo para que nós não nos embaraçamos. Por quê? Porque então quando eles começavam a correr, o preso ele olhava para aqueles tesouros que estavam ali e pensava consigo mesmo: se eu vencer essa corrida, o que será de mim, sendo um livre, sem dinheiro, pobre? Então ele queria levar consigo aquele ouro. Ele parava para pegar aquele ouro e muitas das vezes era uma peça pesada, fazendo com que este peso atrasasse cada vez mais a sua corrida. Por isso o autor vai dizer para que nós corramos e deixamos todo o peso do nosso pecado para trás. E corremos essa corrida que está proposta para nós. E aí ele continua dizendo assim que é para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. E aí que está o detalhe. Porque nós temos que olhar para Cristo. Ele é o autor, Ele que nos outorgou esta fé. Foi Ele que nos deu e Ele que é o consumidor, ou Ele que capacita nós a cada dia nessa fé em Cristo. E nós só venceremos essa corrida que está proposta a nós se nós olharmos para Ele. Porque o inimigo é astuto. Ele vai fazer de tudo para que nós tropeçamos, para que nós nos desviamos deste caminho que está proposto para nós. E é isso que o autor está chamando a atenção de nós, como cristão, olhar para Cristo. Porque pela fé em Cristo nós venceremos. Em Hebreus mesmo ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não adianta você olhar e desacreditar de você mesmo. Por isso que você tem que olhar para Cristo. Porque se você olhar para você mesmo, você vai ver que nós somos pobres, pecadores, cheios de falhas, fracos. E quando nos deparamos com uma adversidade, um problema na nossa frente, nós olhamos o tamanho do problema e vimos que nós não podemos conseguir passar por este problema. Por isso nós temos que olhar para Cristo. É Ele que precisamos olhar. É nele que nós precisamos nos firmar os nossos pés. E é para Ele que nós temos que ir. É isso que o texto está chamando a atenção. Porque o povo estava sofrendo com esses mártires, com esse sofrimento, sendo largados na arena. Muitos foram largados à arena, ao léu, com leões, para serem mortos. E era isso que o autor estava encorajando esses hebreus que estavam ali. E a Bíblia ainda até hoje, ela nos encoraja para que nós fazemos o mesmo. Olhemos para Cristo. Não olhe para a tua adversidade, olhe para Cristo. Ele é maior em tudo. O texto vai dizer que Cristo, o próprio Cristo, ele foi até o fim do propósito a qual Deus deu a ele. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, olharmos para o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o que vai detalhar a respeito da tentação são os 3 livros sinóticos, que vai detalhar, explicar a tentação de Jesus. Quando ele foi batizado, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. E ali nós vimos que Satanás tentou tirar a cruz de Jesus. Tanto que ele pediu: se tu és o Filho de Deus, transforma este pão, esta pedra em pão. Duvidando, fazendo com que ele duvidasse se ele realmente era o Filho de Deus. Outra, ele leva até o pináculo do templo e diz: lance-se daqui e o seu Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropeces, para que não caia. E Jesus permanece sendo cristocêntrico, teocêntrico, respondendo pela palavra de Deus. Até no ponto de ele diz: se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra, para que ele comandasse. Ele estava querendo tirar a cruz de Cristo. Mas Jesus, ele cumpriu todo o seu propósito, ele foi até o fim. A alegria que estava no céu de ele ser o Filho de Deus, ele já era o dono de tudo, ele não precisava vir à terra, sofrer o que sofreu,
ser apanhado, cuspido, ser colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Algo que muita gente não sabe, mas Jesus Cristo, quando ele foi crucificado naquela cruz, ele estava nu. Nu, sem nada por baixo. Estava toda a vergonha exposta. E ele passou por ti e por mim. É por isso que nós precisamos olhar para Cristo, para conseguirmos chegar até o fim da nossa jornada, para que cumpramos o propósito que Deus tem com os seus filhos. A Bíblia continua falando, nos versículos posteriores, vai falar que Deus exorta os seus filhos, todos aqueles que são os filhos de Deus, Ele disciplina, Ele aperta, se precisar dar umas palmadas, Ele vai dar, porque Ele é Pai. Nós, sendo pais terrenos dos nossos filhos, nós já fizemos isso com os nossos filhos, assim como o nosso Pai fará com nós, o nosso Pai Celestial, que está nos céus, cuidando de nós, de nós, cada um separadamente, individualmente. E todos nós temos que buscar esta clareza, este entendimento que a Bíblia nos traz para nós. Que Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor Todo-Poderoso, é aquele que nasceu da Virgem Maria, Ele veio, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Ele foi julgado no seu tempo, Ele foi crucificado no seu tempo. Não penses, tu, meu querido, minha querida, irmãos, que você não é deste tempo. Às vezes a gente pensa assim, puxa, eu acho que eu nasci, não era para ser nesse tempo, por que que eu vivo neste tempo? Talvez eu era para ser de um tempo futuro, ou era para ser um tempo mais atrás. Não. Você está onde Deus quer que esteja, para que você cumpra o teu propósito posto a ti. Cada um tem um propósito, cada um tem algo a realizar aqui nesta terra. E nós precisamos conhecer e entender qual é o nosso propósito e buscar entender. E o versículo 14 é que nos chama a atenção. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor aqui está dizendo, olha para todo esse teu sofrimento que você está tendo, você está preso, você está sendo espancado, mas não trate o mal com o mal. Paulo, em suas cartas, ele já vem trazendo isso. Ele já vem dizendo, olha, trate o mal com o bem. Não trate o mal com o mal, não revide o mal com o mal, mas sim com o bem. Trate as pessoas com o bem e tenha paz com elas. Romanos capítulo 12 vai dizer, tenha paz com todos, se possível. E é isso que nós temos que entender. A paz, ela tem que partir de mim. Se o meu inimigo não quer paz comigo, mas eu tenho a paz. E essa santificação é diferente da justificação. Justificado nós somos uma vez só. Quando Cristo nos justificou pelo seu justo juízo, por sua justa obra, nós somos justificados uma vez só. Mas a santificação não. A santificação é dia após dia, nós buscando cada dia mais fazer aquilo que Deus aprova, tudo aquilo que Deus nos aprova, tudo aquilo que Deus deixou já escrito nesse livro sagrado. Aqui está todo a vontade de Deus. Desde Gênesis capítulo 1 você vai ver a vontade de Deus. Amigo Rômulo, até no nosso programa anterior com o pastor, que nós estávamos falando sobre a igreja, onde estava no livro de Romanos ali que nós lemos também sobre a renovação da mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Então ali diz que nós temos as três partes, corpo, alma e espírito. E a justiça de Deus, a justificação do Senhor, ela nos salva o espírito. A nossa alma precisa, como diz ali, ser santificada, para que nós possamos ter comunhão plena com o Senhor.
né? Então, o nosso corpo, o Espírito que habita dentro de nós, que foi ao mesmo Espírito do qual ressuscitou o Senhor, né? Naquele dia, né? Onde, pela ocasião da volta do Senhor, onde seremos ressuscitados, primeiro aqueles que já foram, né? Que sairão das sepulturas, ressuscitarão, e aqueles que serão arrebatados em corpo, né? Que não passarão pela experiência da morte. Mas o que é importante saber é que a salvação primeiro ocorre no Espírito, né? A alma ainda precisa ser santificada, porque ela ainda está com toda aquela vivência da carne, da qual nós precisamos, com a palavra, sermos limpados, purificados, edificados e santificados. É através da palavra, da oração, da experiência e da comunhão com o Senhor, da comunhão dentro da igreja, é que nós vamos sendo edificados, santificados, para nos tornarmos dignos com a comunhão e com a boda do Cordeiro. É essa santificação do dia a dia, como você falou, não é isso, irmão Rômulo? É isso mesmo. Tanto que no verso 13 vai dizer assim: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que manco antes seja curado. Ou seja, para que nós mantemos os nossos olhos em Cristo, para que nós percorremos este caminho a qual Deus nos deu esse propósito, para que nós chegássemos ao reino de Deus, né, pela santificação todos os dias, mas aquelas pessoas que estão olhando para nós, que estão fracas na fé. Tem muitas pessoas que são fracas na fé, e elas olham para ti, e se você manquejar, e se você não colocar os teus caminhos retos nos justos caminhos do Senhor, essa pessoa vai se desviar também. É isso que o texto está dizendo. Para que nós caminhamos para os retos caminhos, nós endireitamos os nossos caminhos, para que o manco, que está manco, ele possa caminhar neste caminho a qual você está traçando, a qual você está passando por este caminho, e você possa ensinar e não levar à perdição aqueles que estão olhando para ti. Nós temos um sério compromisso de trazer a palavra de Deus, mas que o nosso andar e o nosso proceder seja em Cristo Jesus. Amém. Amém. Lembrando aos nossos telespectadores que a Igreja Presbiteriana situa-se no endereço da rua Coronel Fausto Souza, número 353. Nossos cultos se realizam todos os domingos às 19 horas e também aos domingos de manhã, pelas 10 horas, nós temos também o estudo bíblico. Você que está nos assistindo, sinta-se convidado para estar juntos conosco lá, se aprofundando na palavra do Senhor. Correto? Muito bem, então. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.